Olá, meus irmãos. Domingo, dia 2 de agosto de 2020. Meus amados, que a graça do nosso Senhor seja com todos vocês. Para a nossa meditação de hoje, eu quero ler o profeta Zacarias, capítulo de número 3. E diz assim a palavra de Deus: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor, que escolheu a Jerusalém, te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: Tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: Eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu: Ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali, e protestou a Josué e disse: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. O profeta Zacarias proclamou as suas mensagens a partir do ano 520 a.C., ao mesmo tempo em que estava também proclamando a palavra de Deus o profeta Ageu. Nos 16 anos antes disto, ele, juntamente com Ageu e outros homens judeus, em cumprimento às profecias da palavra de Deus, do profeta Jeremias e Isaías também, haviam retornado do exílio da Babilônia com a finalidade de reconstruir a cidade de Jerusalém e o seu templo. Mas por causa de uma série de intrigas políticas, a reconstrução que mal havia começado foi paralisada. E o tempo então foi passando. Mas 16 anos depois, as circunstâncias políticas haviam mudado e era possível então que fosse retomada a obra. No entanto, o povo judeu, de modo geral, estava muito desanimado. Zorobabel, o governador, estava profundamente desanimado, assim como Josué, o sumo sacerdote, também estava. E naquele desânimo sentiam-se incapacitados e ninguém tomava a iniciativa. Então, os profetas Ageu e Zacarias, inspirados pelo Espírito de Deus, começaram a pregar, encorajando o reinício da obra. E o Espírito de Deus falou aos corações do povo, falou aos sacerdotes, falou ao governador, de modo que houve um maravilhoso despertamento espiritual. As pessoas começaram a contribuir, o governador e o sumo sacerdote recobraram forças, e a obra do Senhor foi levada adiante. Neste texto que nós acabamos de ler, Deus está se dirigindo especialmente a Josué, o sumo sacerdote, e diz respeito a 2 momentos na história do povo de Deus. Primeiramente, nos versículos 1 a 7, Deus se dirige mais especificamente a Josué e aos seus companheiros, falando a respeito do ministério deles. E depois do versículo 8 em diante, Deus aponta para dias ainda distantes, quando
através de alguém que aqui é chamado o servo do Senhor, o renovo do Senhor, Deus tiraria os pecados da terra de uma só vez. Nós sabemos, à luz do Novo Testamento, que isto é uma profecia a respeito de Jesus Cristo, o nosso Salvador, o servo de Deus que tira o pecado do mundo, o servo de Deus que renova a vida num mundo morto em seus delitos e pecados. Mas hoje, meus irmãos, nós vamos nos concentrar nos versículos 1 a 7. Essa palavra de Deus que é dirigida ao sumo sacerdote Josué. E aqui então Zacarias diz que ele teve uma visão, no qual o sumo sacerdote Josué estava diante do anjo do Senhor, em pé diante dele. E à sua direita estava Satanás, lutando contra Josué, fazendo-lhe oposição. As roupas sacerdotais de Josué, diz aqui o texto, estavam sujas, e um turbante sujo estava sobre a sua cabeça. Pelo versículo 4 nós entendemos que estas roupas sujas eram um símbolo dos pecados de Josué, que tornava a situação ainda um tanto pior, uma vez que ele era sumo sacerdote, ele era representante de Israel diante de Deus. Portanto, não somente ele, mas o povo de Israel estava com as vestes sujas. E Satanás se opõe a Josué. Satanás faz acusações, mas o Senhor se volta contra Satanás e responde: o Senhor te repreende, Satanás. O Senhor te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Não é esta a cidade que escolhi? Isto é, não é este homem, o sumo sacerdote? Não é este o povo que eu tirei das trevas do pecado, o povo que eu resgatei da morte e das chamas do inferno? E referindo-se então a Josué, ele continua dizendo assim: tirem as vestes sujas de Josué. E quando ele se dirige para o Josué, ele também fala: estou fazendo passar de ti a tua iniquidade, estou te vestindo de trajes finos. E Zacarias ficou tão empolgado naquela visão que ele estava tendo, que ele até se sentiu parte do que estava acontecendo e disse assim: e ponham também um turbante limpo sobre a cabeça dele. E novamente o Senhor falou com o seu servo: Josué, se andares nos meus caminhos, se observares os meus mandamentos, julgarás, isto é, governarás a minha casa, e eu te darei livre acesso à minha presença entre aqueles que aqui se encontram. Meus irmãos, eu quero destacar as palavras do Senhor inicialmente, quando ele se dirige a Satanás, quando este estava ali na sua presença para fazer oposição a Josué, o representante do povo escolhido, conforme o versículo 2. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? E aqui, em todo o texto dos versículos 1 a 7, o Senhor proclama os direitos do seu servo escolhido. Esses direitos, como nós veremos, meus irmãos, são direitos de todos os eleitos de Deus e dos quais nós devemos nos valer para que nós não sejamos ou não nos sintamos derrotados por Satanás. Que direitos são esses? Primeiramente, o direito de uma vida purificada diante de Deus. Na visão de Zacarias, Satanás está diante do Senhor Deus, ao lado de Josué, para lhe fazer oposição, como um promotor diante de um juiz, acusando um criminoso. Não são registradas as palavras de Satanás, mas nós sabemos que as acusações dele eram baseadas em certos fatos, isto é, no fato de que Josué tinha pecados e no fato de que Jerusalém tinha pecados. Até certo ponto, meus irmãos, nós poderíamos imaginar as palavras que Satanás usaria para acusar Josué
diante de Deus. Mais ou menos assim: tu dizes que Ele é sumo sacerdote, tu dizes que Ele faz a tua obra, mas veja, como Ele pode ministrar diante de Deus, assim com roupas tão sujas, com tanta imundície? Como Ele pode ministrar diante de Deus com tantos pecados? E meus irmãos, como pode uma pessoa coberta de pecados ministrar na presença do Senhor? Não pode, porque Deus é tão puro de olhos que Ele não pode contemplar o mal. Deus não permite imundície na sua presença. Deus é santo. Mas veja, a resposta que Deus deu para Satanás não foi bem a que ele esperava, porque Satanás então não diz assim para Satanás: tu estás certo, ele não pode estar na minha presença. Não, ele se volta para o inimigo e diz: o Senhor te repreende, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Não é este o povo que ele representa, o meu escolhido? Não é ele o meu escolhido? E então o Senhor toma providências para que Josué fosse purificado em sua presença. Ele declara: Josué, eis que as tuas iniquidades foram passadas para trás. Tu estás, os teus pecados estão completamente perdoados. E ele dá ordens: tirem as roupas sujas de Josué, coloquem trajes limpos, coloquem um turbante limpo sobre a sua cabeça. Irmãos, muitas vezes não é assim que nós nos sentimos na presença de Deus, por causa dos nossos pecados, na santa presença do Senhor, exatamente como Josué estava se sentindo em relação à sua vida, cheios de pecado, roupas sujas, e isto por duas razões. A primeira é porque Deus nos deu a capacidade de discernir a qualidade moral do nosso comportamento. Nós temos consciência de que somos pecadores. Temos consciência de que muitas vezes transgredimos, cometemos iniquidade contra a santa lei do Senhor, contra a santidade do nosso Pai Celestial. E então temos consciência de que nossas roupas estão sujas. Mas além disso, uma outra coisa que acontece é que Satanás, ele não se limitou a acusar Jó ou a Josué, não se limitou a acusar Pedro, não, ele acusa todos os eleitos de Deus. Como está escrito em Apocalipse 12:10, que diz assim: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Veja, Satanás é aquele que busca nos acusar em todo o tempo. E sentindo as acusações da nossa consciência, e sentindo as acusações de Satanás, nós lamentamos, choramos, nos sentimos imundos, nos sentimos inadequados para estar na presença de Deus. E sabemos que Satanás, ao nos acusar, muitas vezes tem razão, pois somos pecadores. Mas, meus irmãos, as acusações de Satanás são apenas a metade da história. A outra metade é que ninguém pode intentar acusação contra os eleitos de Deus. O Senhor prometeu que num só dia seriam tirados todos os pecados da terra. E Ele cumpriu a sua promessa na vida dos seus eleitos. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Hebreus capítulo 10 está escrito assim: nesta vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Jesus, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados,
assentou-se à destra de Deus. Com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E assim promete o profeta Isaías, no capítulo 54. Eis que poderão suscitar contendas, mas não procederá de mim. Quem conspira contra ti cairá diante de ti. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Se Deus é por nós, quem é contra nós? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Este é o primeiro direito do servo de Deus, do povo escolhido do Senhor, que eu queria mencionar: o direito de uma vida purificada diante de Deus. Segundo direito que nós vemos aqui no profeta Zacarias, o direito de ser usado por Deus, de sentir-se útil nas mãos de Deus. No versículo 7, usando a linguagem da Bíblia Viva, o Senhor se dirige a Josué solenemente, dizendo assim: Josué, se observares os meus mandamentos, se andares nos meus caminhos, tu julgarás a minha casa. A palavra julgar aqui tem o sentido de governar, administrar, promover a justiça. Julgarás a minha casa, guardarás os meus atos. Existe uma exortação semelhante dada pelo Senhor ao profeta Jeremias. Uma palavra muito bela que Deus dirige a ele, lá no capítulo 15, versículo 19 do seu livro, dizendo assim o Senhor: portanto, assim diz o Senhor, se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca, e eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Veja que coisa maravilhosa Deus está dizendo para Jeremias. Assim como em outros termos ele falou com Josué, Deus diz para Jeremias: se você se arrepender, se você se voltar para mim, se você apartar as coisas vis, as coisas profanas, daquilo que é sagrado, então você será a minha boca. Você vai ser instrumento da minha palavra. Você será usado por mim. E eles se converterão. Eles passarão a ti, passarão para o teu lado. Mas você não precisará passar para o lado daqueles que estão longe de mim. Da mesma forma é que o Senhor está dizendo para Josué aqui: se observares os meus mandamentos, se andares nos meus caminhos, governarás a minha casa. Fará com que a minha justiça seja promovida. Guardará os meus átrios. Vejam, meus irmãos, este é um princípio descrito em toda a palavra de Deus. Aquele que pela graça do Senhor é purificado mediante o sangue de Jesus, aquele que é limpo dos seus pecados em nome de Jesus, ele deixa de ser um servo do pecado. Não somente ele é uma pessoa perdoada, mas ele passa a viver de acordo com a vontade de Deus. Ele não é mais escravo do pecado, não é mais escravo de um temperamento irascível, não é mais escravo de uma língua ferina, de um coração rancoroso, de uma mente maliciosa ou de mãos descuidadas. Não é mais servo, não é mais escravo de desejos de vingança e de muitas outras coisas, porque agora essas coisas não o dominam mais. E tendo uma mente renovada, um coração recriado, regenerado, transformado, ele se torna um instrumento da vontade de Deus, um instrumento de justiça. Usando as palavras dirigidas ao profeta Jeremias, ele se torna a boca de Deus, um instrumento da palavra do Senhor.
E será, meus irmãos, que pode isso mesmo acontecer? Pode um pecador ser purificado e transformado a ponto de ser um servo da vontade de um Deus Santo, um instrumento através do qual a vontade do céu é realizada na terra? Pense nas histórias que a Bíblia mostra para nós. Pense em Moisés, pense em Davi, pense em Elias, pense no apóstolo Pedro, pense em todos os homens usados por Deus em sua palavra. Não foi assim com eles, que purificados, transformados, mesmo sendo pessoas tão limitadas, não foram usadas por Deus para a realização da sua vontade, não foram usadas por Deus para promoverem o seu reino e alcançar abençoando a vida de muitas outras pessoas. Você, escolhido de Deus, você tem o direito não somente de ter uma vida purificada, mas também de ser um instrumento de Deus na sua casa, no lugar que você trabalha, na escola que você estuda, na vida dos seus amigos, na sua igreja. Você pode ser um vaso de bênção, um vaso escolhido do Senhor. Em terceiro lugar, nós vemos aqui em Zacarias capítulo 3, que os escolhidos de Deus têm o direito de acesso à presença do Senhor. O Senhor diz a Josué: se andares nos meus caminhos, se guardares os meus mandamentos, eu te darei livre acesso entre os que aqui se encontram. E os que aqui se encontram, no nosso texto, é uma referência à corte celestial, os anjos que estão diante de Deus. Isto é, o escolhido de Deus, aquele que anda com o Senhor, ele tem o direito de livre acesso ao trono de Deus. Aqueles que foram escolhidos, aqueles que foram purificados, aqueles cujo pecado não tem mais domínio sobre eles, os servos da justiça, são também aqueles que têm acesso à presença de Deus, o direito da comunhão com Deus, e nada pode separá-lo disto. Pois como está escrito, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O direito de orar e ser ouvido pelo Senhor, o direito de adorar e ser aceito, o direito de cantar, de amar a Deus, de se regozijar na sua presença, de se deleitar no amor de Deus, na graça do Senhor Jesus, na comunhão do Espírito Santo. E você quer saber como é que nós podemos saber se somos eleitos de Deus? Veja o Salmo 91, versículo 14. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Você se apegou a Deus com amor? Você está entre aqueles que conhecem o nome de Deus, a saber, o nome do Senhor Jesus? Então você é um destes que Deus ouve. Você é um tição tirado das chamas. Amados, vamos para a nossa conclusão. Se você é um dos escolhidos de Deus, alguém que está apegado ao Senhor em amor, através do nome santo de Jesus, pela fé no Senhor Jesus, esperando tão somente no Senhor Jesus,
então o Senhor Deus diz que os seus pecados foram tirados de você. Porque na cruz, Jesus levou sobre si os nossos pecados. As suas iniquidades foram perdoadas. As nossas transgressões foram levadas embora. As nossas roupas já não estão mais sujas. Foram lavadas com o sangue precioso de Jesus. Então não creia nas mentiras do diabo. Não aceite as acusações de Satanás. Ele pode dizer que você não é amado. Ele pode dizer que você não tem jeito, que o seu destino é ser derrotado pelo pecado. Mas o Senhor é quem diz a verdade. E a palavra do Senhor é que não somente você foi purificado no sangue de Jesus, mas que também, porque você está debaixo da graça, o pecado não terá domínio sobre você. O pecado não terá domínio sobre sua mente, sobre seu coração, sobre o seu corpo, sobre a sua vida. Pode até acontecer de você pecar, mas o pecado não é mais o dono da tua vida. Não mais guerra contra o Espírito de Deus. Não mais vitória das obras da carne, porque você foi justificado, você foi lavado, você foi santificado no nome de Jesus e no Espírito do nosso Deus, e você pode viver de modo justo, íntegro, limpo, praticar o que é bom, o que é agradável a Deus. Você pode servir a Deus, ser um vaso de honra, útil ao seu possuidor. E o Senhor também diz que você tem direito a entrar na presença dEle. Eu quero ler 2 Coríntios capítulo 6, versículos 10 a 13. São palavras do apóstolo Paulo falando dos seus sentimentos em relação à igreja de Corinto. E eu acho uma passagem notável, meus irmãos, que descreve a grandeza do coração de um homem, a grandeza do amor do coração de um homem em cujo Espírito de Deus habita. Ele diz assim: para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como filhos, como a filhos. Dilatai-vos também vós. Eu acho linda essa passagem, porque, como eu disse, nela o apóstolo Paulo está abrindo o seu coração como um pai que está falando com os seus filhos. E esses filhos, ele diz aqui, eram limitados em seus afetos. Mas Paulo diz assim: olha, o meu coração está aberto para vocês. Não, vocês não têm limites dentro de mim. Eu os amo de todo o meu ser. Façam o mesmo, ele diz. Retribuam, abram os seus corações. Irmãos, aqui nós estamos lendo a respeito do amor de um ser humano, de um ser limitado e pecador, como o apóstolo Paulo. Mas se ele demonstra tanto amor para com a igreja do Senhor, você consegue imaginar então a grandeza do amor de Deus para com os seus escolhidos? Deus está como que dizendo: olha, meu coração não tem limites, meu coração está aberto. Como diz o apóstolo Paulo em outro lugar, busque conhecer a altura, a largura, o comprimento, a profundidade do amor de Deus, para que vocês sejam completados com toda a plenitude de Deus. Amados irmãos, amado irmão, erga os seus olhos para o céu e contemple como é grande o amor que Deus tem para conosco. Aquele cujo amor, aquele cujo coração é infinito. E o Senhor está como que dizendo a você: minha querida ovelhinha, por quem o meu filho derramou o seu sangue precioso, no meu coração não existem limitações para você. Como diz aquele antigo hino,
bem junto ao coração de Deus, há um lugar de paz, há um lugar de amor, há um lugar de descanso para o nosso coração, porque Deus está de braços abertos. Então, entre, sinta-se em casa, mergulhe nas profundezas do amor do Pai, seja livre na presença do Senhor, seja alegre, seja feliz, seja forte, seja mais do que vencedor. Abra bem as portas do teu coração e deixe a luz do céu entrar. Vamos orar, meus irmãos. Santo Deus, queremos descansar o nosso coração em Ti. Tua palavra nos ensina e nos consola. Tua palavra nos fortalece, reanima, santifica. Em Tua palavra, em Tua presença, está o nosso deleite. Somos tão pecadores, Senhor. Nós somos tão incapazes, tão indignos. E o nosso inimigo é tão forte. Mas o Senhor é por nós. Pai amado, aqui estão as Tuas ovelhas, o Teu rebanho. Cura, meu Pai, as feridas do Teu rebanho. Derrama o óleo do Teu Espírito Santo nos corações machucados, nas consciências dominadas pela culpa, doloridas, acusadas por Satanás. Cura, perdoa as Tuas ovelhinhas que caíram no meio dos espinhos desta vida, ou daquelas que estão aflitas com os cuidados deste mundo, as que estão enfermas pelo pecado. Cura, concedendo arrependimento e fé no sangue precioso de Jesus. Afasta, Senhor, o inimigo das nossas almas. O Senhor Jesus veio para destruir as obras de Satanás e nos dar vida abundante. Que assim seja, ó Deus, na vida dos Teus eleitos. Destrói as tentações, os pecados, as acusações. Nesta semana que estamos iniciando, Senhor, no dia a dia, quando o inimigo quiser nos devorar, nos levar ao pecado, nos difamar, nos acusar, repreende o inimigo, Senhor, e toda arma forjada contra nós não prospere. Que toda língua que se levantar contra nós, o sangue de Jesus a repreenda e sejamos livres do mal. E vamos nos alegrar em Ti, Senhor, e seremos livres na Tua presença. E honraremos o Teu nome com a nossa vida, pois oramos, chegando-nos ao Senhor, confiando na intercessão de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, meus irmãos, hoje e para sempre. Amém.